Leitura devocional da segunda carta do emissário Shaul, Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, que promessas? Isso nós vimos no capítulo anterior, onde dizia: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Elohim, e eles serão o meu povo. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, disse Adonai Todo-Poderoso. Essas promessas. Continuando, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Eterno. O que isso quer dizer? Crescimento progressivo, conforme nós vamos aprendendo da verdade, assim também vamos acertando os nossos passos. É claro que não de nós mesmos, mas antes o Espírito do Eterno nos guia, nos ensina a fazer estas coisas. 2. Recebei-nos em vossos corações. A ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Veja como Paulo está dizendo, né? Paulo era liderança naquele tempo e ele está dizendo: ninguém agravamos, ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Só esse verso dá para a gente aplicar e comparar com os líderes atuais, não é mesmo? E provar todas as coisas segundo a palavra, conforme o modelo dos nazarenos berianos. 3. Não digo isto para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que estáis em nossos corações para juntamente morrer e viver. O que ele está dizendo? Eu não estou dizendo isso, né, para a vossa condenação, para condenar vocês pelas atitudes de vocês, mas que Shaul está tentando exortá-los a uma vida de santificação, de separação da imundícia do mundo. 4. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha glória a respeito de vós. Eu também me glorio a respeito de vós. Eu não me glorio de mim mesmo, mas eu me glorio a respeito de vós. É como, né, ele tinha dito em outra ocasião, que os crentes eram como a carta do Mashiach. Então, se eles estavam dando bom testemunho, assim se gloria aqueles que semearam as sementes, porque quem dá o crescimento é o Pai. E aí ele continua: estou cheio de consolação, transbordo de gozo, que é a satisfação, né, alegria, em todas as nossas tribulações, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Eles estavam trabalhando no corpo, a carne dele não teve repouso, não teve descanso, tanto no trabalho quanto nas aflições. Antes, em tudo, fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Aqui é interessante porque ajuda a gente a discernir um pouco a questão da carne, tanto na perspectiva da carne do cansaço, né, do trabalho físico, quanto da carne dos temores, das angústias que refletem na carne. É como se fosse assim: quando a gente está muito ansioso, quando a gente está muito preocupado, ou então triste, isso acaba refletindo na nossa carne, né? Isso traz um peso no próprio corpo, não é verdade? Então aqui existem duas perspectivas e é bom pra gente, quando a gente consegue entender essas perspectivas, porque muito das escrituras fazem essa relação. Aqui, quando ele fala dessa forma, fica mais fácil para a gente visualizar isso. Mas existem situações onde não é tão fácil visualizar, mas é essa mesma ideia, né? Quando fala da carne aqui, existem duas perspectivas. Uma na carne mesmo, do trabalho, onde o nosso espírito, né, não está diretamente relacionado, e quando é o temor, a tribulação na alma, e que acaba refletindo na carne.
Meditar nessas coisas ajuda a gente a entender outras também. 6. Mas Elohim, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Foi a alegria de Shaul, de Paulo, quando Tito chegou lá e ainda contou, como os irmãos estavam preocupados com Shaul. 8. Porquanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já tivesse me arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. 9. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo o Eterno, de maneira que, por nós, não padecestes dano em coisa alguma. O que ele está dizendo? Ele escreveu a carta, aquela carta contristou os irmãos. Ele falou a verdade, lembra que a verdade traz uma tristeza no coração, mas para arrependimento. E não porque é uma tristeza que pela maldade ou pelo egoísmo de alguém, que diz que causa uma tristeza a outro por conta do próprio egoísmo, por conta da própria concupiscência. Mas não, foi uma tristeza em mostrar a verdade. Nós sabemos que a verdade, para quem anda na mentira, ela causa tristeza. Mas é uma tristeza para arrependimento, é uma tristeza para a vida. E ele vai dizer no 10. Porque a tristeza, segundo o Eterno, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Não é verdade? A partir do momento que a gente se entristece, mas reconhece e caminha para a vida, ninguém se arrepende disso. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Opera a morte. Por quê? Porque não vivifica, não é para a vida, é para a morte. É a depressão, são as preocupações da terra, da carne para as coisas da carne. As coisas perecíveis e corruptíveis. 11. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo o Eterno fostes contristados. Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo mostrastes estar puros neste negócio. Aqui, ele comemora, ele louva, porque toda aquela tristeza, todo aquele choro, todo aquele sentimento se converteu em quê? Arrependimento para a glória do Eterno. Então, ele louva, porque foi convertido em arrependimento. É como acontece com a gente também, A gente fica meio assim de dizer a verdade, e na hora que a gente diz, a gente passa por aquele processo de se entristecer por ter entristecido alguém. Mas quando nós vemos, quando o Pai permite que nós tenhamos acesso, ao crescimento que Ele dá, a gente pode saber que a pessoa se arrependeu, que alegria que nós temos, não é verdade? Isso gera muita alegria. É claro que nem sempre, nós podemos ver os frutos, mas quando o Pai permite, é muita alegria. Por isso que nós não devemos nos entristecer por conta de não estar vendo os frutos, mas ter a esperança, esperar no Pai que as sementes, ainda que por um momento, quando a gente joga as sementes, a gente possa
pensar que está causando alguma tristeza, mas não, que tenhamos confiança de que estamos fazendo, né? Estamos contristando segundo a operação para a salvação. Por isso, fomos consolados pela vossa consolação. E muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recreado por vós todos. Olha só, né, como ele faz questão de dizer tamanha alegria, como também diz em outro lugar, há júbilo nos céus por um pecador que se arrepende. E da mesma forma nós, né? E aqui Paulo também escrevendo, né, como foi a alegria de Tito, como foi a alegria dele em ter sido consolados pela consolação dos irmãos, né? Porque uma vez que houve arrependimento, também houve alegria. E isso é muito lindo. 15. E o seu estranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos e de como o recebestes com temor e tremor. Aqui está se referindo a Tito, né, que as pessoas estavam respeitando, dando honra a Tito, né? E ele termina: regozijo-me de em tudo poder confiar em vós. Olha só, né, que final mais lindo. Por quê? Porque realmente, quando nós não vemos os frutos, realmente é mais difícil de nós confiarmos. Mas uma vez que nós vemos arrependimento nas pessoas, que nós vemos sinceridade, nós vemos os frutos de um coração circunciso, nós passamos a confiar nas pessoas, nessas pessoas que mostram esses frutos. Porque nós testificamos, o do mesmo Espírito que trabalhou em nós, está trabalhando, também está trabalhando na pessoa no irmão. E a alegria é grande demais quando nós testificamos da mesma operação do Espírito nos irmãos. Por isso nos alegramos. Bom, termina aqui o capítulo 7 da segunda carta aos Coríntios, dando graças ao Pai que nos tem alimentado com tão preciosas pérolas de vida eterna. Damos graças a Ele por sempre lembrar de nós. Damos graças a Ele pela tua rua, pelo teu Espírito, que nos guia em toda a verdade, nos ensina a andarmos no caminho que está sendo proposto a nós, em direção à vida eterna, em confiança e convicção nas coisas que nós ainda não vemos. Te louvamos, Pai. Seja a Ti toda a glória, toda a majestade, todo o poder, e aquele a quem Tu enviastes, Teu Filho. Em nome dele, te agradecemos. Amém.